Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Bruna. Aqui no meu canal eu falo sobre temas bíblicos, sobre assuntos cristãos. O assunto desse podcast eu já realizei anteriormente, em formato de vídeo, em que eu postei já tem algum tempo, porém eu decidi atualizar em formato de podcast. Eu acredito que podcast é muito legal devido você pode estar escutando a mensagem que eu relato, que eu abordo aqui, enquanto você realiza alguma outra atividade. Que Deus, por intermédio deste assunto, venha trazer sabedoria para a sua mente e para o seu coração, para que você absorva o que eu quero dizer, o que eu quero relatar com esta mensagem. Muitas vezes perguntamos: o que dizer na minha oração? É bíblico orarmos em pé ou somente de joelhos? É bíblico orarmos no monte? No monte a oração tem mais poder? E de madrugada existe um horário mais certo para orarmos? É bíblico o uso de terços? Todas as orações, elas são ouvidas e respondidas. O que faz uma oração ser respondida? É o que vamos falar no vídeo de hoje. Por isso, fique até o final. E falando sobre o final, fica até aqui porque eu tenho uma dica, viu? Eu tenho uma dica que vai te ajudar a melhorar a sua vida de oração. A oração ela deve ser presente na vida de todo cristão e mesmo quando não estamos com vontade, devemos exercer essa prática, porque é como se fosse nós estando doentes fisicamente. Mesmo estando doentes fisicamente, muitas vezes não temos apetite, vontade de comer, mas mesmo assim o que fazemos? Nos alimentamos justamente para nos fortalecer. Então devemos também sermos fortalecidos espiritualmente. Bom, Jesus ele nos ensina lá nos evangelhos que devemos orar e ele nos explica isso de uma forma bíblica, apresentando-nos a oração do Pai Nosso. Mas como seria essa oração? A oração do Pai Nosso ela não é uma oração robótica, mas sim um modelo, um exemplo que devemos seguir, em que devemos colocar temas ali, assuntos, causas que devemos orar sempre. Como, por exemplo, orarmos pelo pão de cada dia, orarmos por perdão, para o Senhor nos auxiliar a perdoar, enfim, muitas outras coisas. Jesus ele disse lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7. E quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, muitos serão ouvidos. Ou seja, não é o tempo, não é o tamanho da sua oração, mas sim aquilo que você está pedindo. Este versículo não tem a ver com campanhas, lógico. É uma bênção você orar frequentemente por algo em específico com uma certa frequência. Porque vemos Daniel, ele orou frequentemente, fazendo uma campanha e ele foi respondido. O que ele pedia era algo que agradava ao Senhor. Podemos encaixar esse versículo em que Jesus aborda as longas orações, como por exemplo, terços, o que não adianta pelo motivo de que não é o tanto em que oramos e nem o o tamanho da oração, mas sim o que pedimos, o que apresentamos. Uma vez eu assisti uma live em que perguntaram para o pastor: é pecado falar com Jesus deitado? Aí o pastor respondeu: o pecado é você não falar com Jesus. Ou seja, a posição em que você está deve ser uma posição de concentração, como por exemplo, eu, Bruna, eu me concentro muito mais orando de joelhos, mas eu já conheci alguém que disse que se concentrava mais falando com Deus, andando pela casa, olhando para o céu, enfim, devemos orar independente do local. E falando em local, muitas vezes abordamos o tema de orar no monte. Vemos Jesus, ele muitas vezes se retirava para orar neste lugar. O motivo de Jesus muitas vezes ele se retirar para orar no monte é justamente pela questão de que no monte não iria ter tanta, vamos dizer, distração. Iria ser um momento de concentração e de intimidade com Deus. Da mesma forma, a oração de madrugada. Normalmente de madrugada é um período mais silencioso, que podemos orar de maneira que evite distrações. Tem uma passagem na Bíblia que a mulher samaritana, ela pergunta para Jesus, porque os samaritanos, vou contar a história um pouco do contexto. Os samaritanos eles tinham muita fé no poço de Jacó. Então ela faz a seguinte pergunta para Jesus, o perguntando se de que maneira seria o local certo para adorar. E o que Jesus responde? Ele não deixa a resposta em branco, mas ele avisa que o reino do céu está chegando. Ou seja, quando algo está chegando, o que você tem que fazer? Dar o seu melhor, fazer o necessário, ou seja, fazer orações necessárias.
Não importa o local, desde que você esteja concentrado, desde que você esteja íntimo com Deus, com a sua oração. Não importa se é no poço de Jacó, não importa se é no monte, o importante é você estar orando. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os locais. Até mesmo a questão de orar de olhos abertos, de olhos fechados, arrependido, sabendo do que você está fazendo conscientemente, ou seja, a concentração. Não se esqueça do que você está fazendo no momento da sua oração. Porque talvez o inimigo, ele não te faça pecar, mas ele te faz distrair. E de toda distração, vai vindo distração aqui, vai vindo distração ali. Aí vamos nos esquecendo da oração. Algumas vezes já nos perguntamos, será que é bíblico fazer oração pela vida de animais? Ou seja, vou contar um exemplo. Uma vez eu tinha um amigo que ele me pediu oração pela cachorrinha dele e eu orei. Por quê? Dessa forma seria bíblico, porque o bichinho de estimação sendo curado, a alegria daquela pessoa iria ser restituída. Você consegue entender? E vemos lá em Provérbios, no capítulo 12, versículo 10, que o homem justo, ou seja, aquele que serve a Deus, ele tem a autoridade, o privilégio, a vocação de cuidar da natureza, de zelar pelos animais. Ou seja, a oração é a melhor forma de zelo, é a melhor forma de proteção. Porque onde a gente não chega, Deus chega. E é o principal, que todo mundo já passou por isso, principalmente quem é novo convertido. Deus ouve todas as orações? Sim, todas as orações são ouvidas, porém nem toda oração ela é respondida, porque só é respondida quando pedimos algo que agrade ao Senhor. Como, por exemplo, vai ser algo proveitoso para mim, para aquela pessoa, para todos que estão envolvidos nisso? Aí sim, a sua oração é respondida, o seu pedido é compreendido e respondido por Deus. Eu tenho uma dica. Para você orar mais, eu vou te dizer o que me ajudou. Eu tenho aqui um caderninho de oração, um caderninho simples, eu acho que muitas pessoas têm isso em casa. É em que você faz como se fosse uma agenda de oração, em que você pode anotar pedidos de oração, nomes de pessoas para orar, nome da sua família, colegas de trabalho, colegas de escola, enfim. Dessa forma você não se esquece do que você vai falar em sua oração. Se você ouviu até aqui essa mensagem, se você gostou dela, não se esqueça de deixar o gostei, porque assim o YouTube vai ver que esse podcast ele é vantajoso, ele é proveitoso e estará recomendando para outros usuários aqui da plataforma. Frequentemente eu posto vídeos aqui no meu canal. E se você quer acompanhar as minhas mensagens, os meus podcasts, os meus vídeos em que eu gravo falando sobre a palavra do Senhor, se inscreva para não perder nenhum conteúdo, se inscreva, clique no sininho, porque clicando no sininho, você estará ativando o YouTube para te mandar notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo, um podcast novo, algum conteúdo de novidade. Que Deus abençoe muito a sua vida.